O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. A depressão tem sido considerada a doença do século, atingindo ricos e pobres, novos e velhos. Não escolhe classe e não escolhe também idade. Todos aqueles que, por algum momento, concentram-se um pouco além do normal em si, acabam mergulhando na depressão. O que seria depressão em poucas palavras, para todos nós entendermos? Seria a inatividade dos genes que produzem a serotonina, que é o hormônio do prazer, da alegria. Então uma pessoa para de produzir esse hormônio e logo ela começa a entrar em tristeza, logo ela começa a ficar desanimada e com esse desânimo vem a tristeza e com o passar do tempo essa tristeza vai se acentuando até se tornar uma depressão. Embora todas as pessoas da sociedade possam ser atingidas pela depressão, ela tem dois pontos de inserção principais. O primeiro, o sentimento de culpa e o segundo, expectativas frustradas. Todos os quadros de depressão, comumente, são construídos em cima desses dois pontos. Quais? Sentimento de culpa e expectativa frustrada. Eu tomei conhecimento do caso de um jovem que gostava muito de pescar com um colega enquanto a maré estava baixa. A maré baixava e eles começavam a pescar. E um certo dia eles se entreteram tanto na pescaria e não perceberam que a maré começou a subir. E quando deram por si, a água já tinha dado uma volta por detrás deles, tinha formado uma concha, e a hora que eles foram sair, acabaram escorregando e caíram na água. Um dos rapazes conseguiu segurar na ponta de uma rocha, e com a outra mão conseguiu segurar a mão do amigo. E a água começou a balançá-los fortemente. A pedra era grossa, então a mão do jovem estava começando a se desprender da pedra. Então ele teria que fazer uma escolha agora. Soltar a mão do amigo e segurar com a outra mão ou correr o risco dos dois morrerem. E infelizmente, no momento de desespero, ele acabou soltando a mão do amigo, o qual foi engolido pelas ondas. No início, esse rapaz não teve nenhuma reação diferente, mas quando a realidade veio à sua mente, de que ele, na sua mente, teria sido responsável pela morte do amigo, o sentimento de culpa pairou fortemente sobre a mente deste rapaz. Ele já não conseguia mais encarar os seus familiares, muito menos os familiares do seu amigo. Mesmo que todos dissessem, olha, você não teve culpa naquele trágico acidente. Mas o sentimento de culpa era tão terrível que ele não conseguia aceitar o perdão da família e também não conseguia se perdoar. Isto levou este rapaz a uma depressão profunda. O quadro foi revertido depois de anos de acompanhamento especializado. O mesmo aconteceu com uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer. Ele sofreu um acidente de moto com o filho, ele estava errado no acidente por estar numa velocidade superior a que o local permitia ou se poderia andar, e acabou sofrendo um acidente. Nesse acidente o filho morreu. E este pai também sentiu-se muito culpado. Também entrou num quadro de depressão. E aí é claro que esses dois exemplos mencionados estão intimamente ligados a Judas. Judas entrou num quadro de depressão depois que ele traiu Jesus. Ele reconheceu o seu erro, mas o sentimento de culpa, o remorso, foi tão forte, que ele não conseguiu aceitar o perdão de Deus. E a depressão de Judas acabou conduzindo a um suicídio, que seria o último estágio da depressão. Hoje existem países que são campeões em suicídios, resultados de depressão. E o segundo motivo, grande causador de depressão, são as expectativas frustradas.
talvez este seja o principal. Tive conhecimento da história de uma jovem que desde mocinha, 15, 16 anos, ela sempre acreditou que a solução de todos os seus problemas estaria no casamento. Ela queria fazer alguma receita, a mãe falava que não, porque teria que fazer uma outra receita, porque não tinha ingredientes para a receita que ela queria. E ela dizia: quando eu tiver a minha casa, eu farei a receita que eu quiser. Às vezes ela queria ir à casa de alguma amiga, o pai não deixava. Quando eu tiver a minha casa, a minha vida, o meu marido, eu vou para onde eu quiser. De modo que esta jovem passou toda a sua adolescência e entrou na fase adulta, sempre acreditando que a felicidade e a solução dos seus problemas estaria no futuro, quando ela tivesse um marido. E o grande dia, enfim, chegou. Ela conseguiu se casar e teve uma surpresa, porque o seu marido era um homem humilde de condição financeira. E muitas vezes ela queria fazer alguma receita e ele dizia: querida, não tem condições de você fazer esta receita porque eu não tenho dinheiro para comprar os ingredientes. E isso causou uma frustração muito grande. E ela dizia: mas isso é o que eu sempre ouvi na minha casa e eu achei que quando eu casasse seria diferente. E dia após dia, aquela jovem revivia a sua experiência de adolescência e início de vida adulta passada com seus pais. E muitas vezes ela dizia para o seu marido: pareço até ouvir o meu pai falando quando você fala comigo. Essa jovem entrou num estado tal de expectativa frustrada que mergulhou em uma depressão tão profunda, que ficou acamada. E com 3 anos de casamento, ela veio a cometer suicídio. Por quê? Por causa das expectativas frustradas. Muitas vezes nós idealizamos planos, fazemos projetos, e quando aqueles planos, quando esses projetos não acontecem da forma que nós planejamos, da forma que nós queríamos que acontecesse, as nossas expectativas frustram-se. E aí, se nós não nos apegarmos a Deus, a depressão será certa. Isso não foi o que aconteceu com Elias? Vamos ver um exemplo nas Escrituras de alguém que nutriu falsa expectativa. E qual foi o resultado disso? Depressão, quando as suas expectativas não foram satisfeitas. Vamos comigo aqui em 1 Reis, capítulo 19, no verso 4. Elias, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu ali para si a morte, e disse: Senhor, já basta, não quero mais viver, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Aqui é um caso clássico de uma pessoa com uma depressão tão profunda que pediu para si a morte. Profetas e Reis, na página 161, indo até a página 164, nós temos o comentário desta parte das Escrituras. E ali a irmã White diz que Elias, depois de ter presenciado a manifestação de tantos milagres no Monte Carmelo, ele pensou: agora a apostasia vai ser eliminada de Israel. Agora a verdadeira adoração a Jeová vai ser estabelecida. E a expectativa de Elias foi a maior possível. Mas algo aconteceu de errado. Ele percebeu que aquilo que ele acreditava que fosse acontecer, não aconteceu. Ao contrário disso, ele imediatamente depois dos milagres foi perseguido por Jezabel, a qual tensionava matá-lo. E o que aconteceu? A depressão veio. Por quê? Porque as suas expectativas foram frustradas. Na verdade, existem diferentes maneiras de termos a nossa expectativa frustrada. Quer ver outro exemplo? Existem pessoas que têm uma preocupação excessiva, uma preocupação abusiva com o seu nome. Não conseguem aceitar o fato de que talvez alguma pessoa não lhe aprecie ou venha a falar mal dela. E o que vem em resultado disso?
depressão. Nós podemos ver também um caso nas Escrituras que se coaduna com esse pensamento. Olhem comigo aqui em Jonas, capítulo 4. Jonas 4, verso 3. E disse Jonas: peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, pois melhor me é morrer do que viver. O Senhor pediu para Jonas pregar o evangelho para os ninivitas. E o Senhor disse para Jonas: se eles aceitarem o evangelho, eu vou me arrepender dos juízos. Senão, os juízos que eu prometi, derramarei sobre Nínive. E qual foi o resultado desta grande empreitada? Os ninivitas aceitaram a mensagem de Jonas. Deus ficou feliz com isso, mas o mensageiro não. Jonas disse: o que eles vão dizer agora? Eu disse que cairia fogo do céu e agora o Senhor me diz que não vai cair mais fogo do céu. Jonas se preocupou demasiado com o seu nome, com a sua reputação. O que vão dizer de mim? O que vão falar de mim? O que eles estão pensando a meu respeito? E isto fez com que Jonas entrasse em depressão. Então a preocupação excessiva com o nosso nome pode nos fazer ter as expectativas frustradas e cairmos em depressão. Então este é o segundo motivo comumente originador da depressão: expectativa frustrada. Eu ainda gostaria de mencionar um exemplo mais da depressão resultante do remorso, que é o caso de Davi, que vocês conhecem tão bem. Davi acabou caindo em adultério com Betseba. Vocês podem ler essa história em 2 Samuel, capítulo 11, e as consequências para a vida de Davi foram terríveis. As Escrituras ensinam, em Salmo, capítulo 32, que Davi entrou num quadro profundo de depressão. Olha como ele relatou esta experiência. Capítulo 32 de Salmo, verso 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e o pecado é coberto, se referindo ao seu terrível pecado com Betseba. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. E agora ele faz menção à sua própria experiência, porque durante 1 ano ele guardou silêncio quanto ao adultério, até ser repreendido por Natã, segundo o que está escrito em Patriarcas e Profetas, na página 723. Diz o seguinte no verso 3: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Então Davi está dizendo aqui que durante o período em que ele encobriu a sua transgressão, em que ele não aceitou o perdão de Deus, porque o perdão de Deus foi imediato, ele caiu em depressão. E tão terrível foi a depressão na vida de Davi, que ele se tornou um homem frouxo. O seu filho acabou abusando sexualmente da sua irmã, ele nada fez. Um outro filho matou o próprio irmão, pouco a Davi fez. Ele próprio foi expulso do reino por um de seus filhos, e nada ele fez. Um dos seus ex-servos, enquanto Davi fugia, atirou-lhe pedras, e Davi nada fez. A mão de Davi ficou frouxa neste período de depressão acentuada que ele enfrentou. Então a depressão, ela não só tira a nossa vontade de viver, mas ela tira a nossa própria dignidade. Por isso que Satanás tem utilizado diferentes meios para conduzir, se não todos, a depressão. Porque em maior grau ou em menor grau, todos nós já tivemos, temos ou corremos o risco de ter depressão. Então nós temos que tomar cuidado com esses 2 pontos. Remorso conduz à depressão. Expectativa frustrada também conduz à depressão. Agora eu vou dar 7 dicas que poderão contribuir para aqueles que estão com depressão. Se aplicado essas 7 regrinhas, a possibilidade do depressivo sair da depressão será grande. Primeiro princípio: submissão à vontade de Deus, independente de qualquer circunstância.
ainda que a prova seja difícil, ainda que a situação seja desfavorável, submeter-se às circunstâncias, pois elas podem ser a vontade de Deus na sua vida. Para mim, um exemplo de homem que estava acima de qualquer circunstância é o apóstolo Paulo. Me acompanhem aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, e nós vamos ver aqui alguns versos relacionados à experiência do apóstolo Paulo. Verso 7, diz assim: E para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar. Acerca do qual, o espinho na carne, 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. O Senhor, porém, me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo 3 vezes implorou ao Senhor para que esse espinho na carne fosse retirado. E Deus disse o quê? Não, Paulo, a minha graça te basta. Paulo nunca mais tocou nesse assunto. O espinho na carne de Paulo, segundo a irmã White, era uma visão deficiente que ele tinha. Por isso que nas cartas ele diz em alguns lugares: vede qual grandes letras vos escrevo, ou escrevi esta saudação das minhas próprias mãos. Ele permaneceu com a visão deficiente. E o Senhor viu que ele poderia continuar o trabalho tendo a visão deficiente daquela forma. E ele se submeteu. Em outros lugares ele diz que chegou a ser considerado o lixo desse mundo, abandonado de todos, sem amigos, sem apoio, sem nada. Mas nós nunca vimos o apóstolo Paulo deprimido, ou queixando-se, ou apresentando algum quadro de indício de depressão. Por quê? Porque ele se submetia à vontade de Deus, independentemente das circunstâncias. Princípio 2. Mesmo que as circunstâncias fujam do meu controle, eu preciso manter um espírito alegre. Jesus, quando teve que sorver sozinho no Getsemane a taça da degradação humana, ele disse: Senhor, eu não quero tomar, mas seja feita a tua vontade. Ele não se demorou naquela situação difícil. A situação fugiu ao seu controle e ele se submeteu a ela. Princípio 3. Fazer coisas que trarão alegria ao coração. Provérbios 15:22 diz que o coração abatido seca até os ossos, mas um espírito alegre aformoseia o rosto. Tudo o que nós formos fazer, devemos fazer com alegria, devemos fazer com prazer, devemos fazer com contentamento. Outro princípio, o 4, ajudar ao próximo. Eu ouvi um dia uma história interessante de um empresário que tinha tudo, mas não era feliz. E um dia ele pensou em cometer suicídio. E ele subiu até uma ponte e falou: vou me lançar daqui, lá embaixo. E quando ele olhou para o lado, ele viu algumas crianças migalhando os lixos. E ele pensou: eu tenho tudo e estou prestes a me matar. Aquelas crianças não têm nada e estão felizes. Bom, já que eu vou me matar daqui a pouco, antes então eu vou fazer uma grande compra para aquelas crianças e depois eu venho e me mato. Pelo menos para eu fazer algo de bom antes de morrer. Ele desceu da ponte, fez uma grande compra, levou para aquelas crianças. E as crianças ficaram muito alegres. E aí depois ele se virou para ir embora e ele pensou: o que eu ia fazer mesmo? Eu estava para fazer algo. Eu me esqueci. Foi para o seu escritório e retomou suas atividades. Ou seja, quando ele se descentralizou de si mesmo e centralizou-se no outro, no próximo, a depressão passou. Então, em muitos casos, a depressão é o excesso demasiado da centralização no nosso próprio eu. Princípio 5. Família e amigos falarem coisas agradáveis. Provérbios 12:25. É muito comum, quando uma pessoa está em depressão, se chatear ou ficar ainda mais deprimida com palavras que não expressam ânimo. Então é importante que os familiares sempre tenham
palavras animosas. Ponto 6, confiança no poder paternal de Deus. Este seria o ponto principal. Deus pode tirar qualquer pessoa de qualquer quadro de depressão, por mais agudo ou crônico que seja. Porque se ele pode ressuscitar mortos, por que ele não pode, então, retirar uma pessoa de um quadro de depressão? E o 7º, o exercício físico. O exercício físico produz serotonina, o hormônio da alegria. Então, se você praticar esportes, exercício, caminhada, ou mesmo trabalho na horta, alguma atividade agrícola, suar, cansar, fazer o sangue correr nas veias, vai ser um excelente remédio para sair da depressão. Eu não sei quantos ouvirão estas pequenas orientações, mas muitas pessoas que já ouviram e colocaram em prática tiveram um resultado positivo. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês e não se esqueçam de divulgar o nosso canal.